Olá, caros acadêmicos. Como vão vocês? Estudando muito? Realizando todas as atividades e participando dos fóruns? Vamos lá, gente. Vamos aprender cada vez mais. E para isso precisam participar constantemente. Encerramos a primeira unidade e começaremos a segunda. Quando nos propomos a estudar sobre o currículo, como é o nosso caso, faz-se imprescindível trazer para a discussão suas implicações e impactos sobre a escola e, consequentemente, sobre o ensino que nela se realiza. Vocês se lembram da parte inicial das nossas aulas, onde discutimos a não neutralidade do currículo? Caso sinta necessidade, sugerimos que volte ao início do caderno, pois a discussão que lá realizamos o ajudará a entender melhor o porquê da abordagem que iniciaremos a seguir sobre a escola, já que ela é o locus onde o currículo se desenvolve. Abordaremos a escola a partir de dois grandes eixos, onde se assenta a teoria educacional. De um lado, se situam as perspectivas denominadas conservadoras, de cunho liberal, de outro, as perspectivas críticas. Enquanto a escola conservadora centra seu foco na realização de propósitos ligados primeiramente ao indivíduo, de modo a prepará-lo para desempenhar os mais diversos papéis sociais, a progressista tem como foco a preocupação em preparar o indivíduo para atuar criticamente frente ao contexto sociopolítico e cultural. Vamos abordar o tema mais de perto, com o intuito de melhor aprendê-lo? Então vamos lá, caros acadêmicos. Vamos apresentar mais um pouco sobre currículo e, com isso, aprender mais. Ao que nos referimos quando falamos de escola conservadora? Que características ela apresenta para assim ser denominada? Conforme o slide, escola, currículo e ensino. Currículo e escola conservadora. A escola conservadora reproduz a ideologia capitalista dominante. Perceberam isso, gente? Reprodução de ideologia dominante. Se apresenta como instituição neutra, como se ela existisse sozinha. É uma transmissora de conhecimentos, valores e ideias que contribui para manter a ordem vigente, ou seja, reproduzir o que a sociedade vigente quer. O professor somente é o transmissor de conhecimentos. O currículo serve para controlar a ordem da prática pedagógica e apresenta-se um currículo tecnicista. Vejam bem, nós temos aqui essa figura desse professor, não é? Do professor aqui, e esse professor, ele está abrindo a cabeça do seu aluno, não é isso? Olhe bem, o aluno bem pequenininho, um professor enorme, não é? E ele dizendo, olhe bem, um aluno que chega na escola cheio de fantasias, não é? Mas a escola não aceita. A escola não aceita que lá possa ser um lugar onde as experiências elas possam ser trocadas, não é? E aí ele diz, a escola não é um lugar para essas coisas. Que coisas? Da questão de ser adolescente, dos sonhos, dos desejos, das curiosidades, dos próprios sentimentos. Nessa proposta de currículo conservador, de escola conservadora, deixa-se tudo lá fora e desfaz tudo que aprendeu lá fora para dizer a escola, ela é que está certa. Nessa realidade, currículo e ensino funcionam como instrumentos de controle da prática pedagógica, ao imprimirem uma lógica de racionalidade, eficácia e produtividade, originárias da produção fabril. Esse modelo de escola tem o currículo tecnicista como sua referência. Segundo Saviani, na pedagogia tecnicista, buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco a sua eficiência. Nessa proposta, currículo e ensino reproduzem e conservam o controle técnico, desprendendo-se da realidade social a qual seus sujeitos, alunos e educadores, pertencem, fazendo com que a escola adote uma postura falha em relação à crítica, criatividade e humanização, onde o educador assume uma postura de transmissor de conhecimento previamente elaborados. Na escola conservadora,
seu currículo e seu ensino desconsideram as questões político-pedagógicas que cercam o ensino e o currículo. Meus caros acadêmicos, diferente da escola conservadora, a escola progressista se volta para os interesses das camadas mais populares. Seus princípios se voltam para a defesa da democracia, da qualidade do ensino, da igualdade de condições de acesso e permanência, entre outros. Vejamos, currículo e escola progressista. A escola progressista, então, vai reconhecer os interesses das camadas populares, fazer a defesa da democracia, da qualidade do ensino, da igualdade de condições de acesso e permanência, vai preparar o cidadão para se posicionar e lutar contra as desigualdades sociais, além de defender o ensino público gratuito e de qualidade e fazer um planejamento curricular compatível com sua execução no seu dia a dia. Ou seja, as pessoas unidas irão transformar essa proposta curricular dentro da escola. Mas para que isso realmente aconteça, é fundamental que o professor compreenda de fato a realidade de sua prática pedagógica, para que o planejamento curricular seja compatível com sua execução no dia a dia da escola. Ou seja, que haja uma efetivação entre a sua proposta e a sua realização. Então, vamos conhecer os princípios e objetivos do currículo e da escola progressista? Seus princípios se voltam para a defesa da democracia, da qualidade do ensino, da igualdade de condições de acesso e permanência, entre outros. Essa escola tem como objetivo preparar o cidadão para se posicionar e lutar contra as desigualdades sociais. O professor compreenda de fato a realidade de sua prática pedagógica para que o planejamento curricular seja compatível com sua execução no dia a dia da escola. Ou seja, para que haja uma efetivação entre sua proposta e sua realização. Segundo Veiga, para que o currículo seja planejado, é realizado de forma efetiva. É necessário a manifestação de 3 atos, que estão estritamente relacionados. Quais sejam? O ato de situar, o ato de elaborar e o ato de executar. Então, nós temos lá, segundo Veiga, que o ato de situar é a descrição da realidade do cotidiano escolar, análise do contexto escolar com o propósito de compreender essa compreensão das prioridades da escola. B, o ato de elaborar. O que seria isso? É o processo de preparação propriamente dito do plano curricular. Neste momento de elaboração, é necessário assumir algumas posturas e decisões. E o C, o ato de executar. É o processo de preparação propriamente dito do plano curricular. Neste momento de elaboração, é necessário assumir posturas e decisões. Na realidade, nós temos que executar aquele passo curricular, já que a gente já elaborou, nós temos que executar. Olhe bem aqui, nós temos aqui, vamos nos colocar aqui como esse cidadão, né? Seja o professor, né? Dentro da escola. Então, nós temos que organizar, que enunciar, né, fazer a enunciação, detectar os problemas, investigar, realizar, né, organizar tudo, portanto, voltarmos e fazermos uma avaliação de tudo que está posto dentro da escola. O ato de ensinar, o professor deve saber o ponto de partida do planejamento escolar para a compreensão dessa realidade. 2, entender de forma crítica e reflexiva os valores, ideologias e até mesmo as contradições que permeiam a prática pedagógica para que tais situações sejam discutidas e compreendidas. 3, para assim propor alternativas e mudanças que superem as dificuldades apresentadas nas etapas anteriores. Com relação ao B, que seria o ato de elaborar, devendo levar em conta, primeiro, a relação das conjunturas sociais e escolares, dos fatores indissociáveis que determinam a globalidade social. 2, a importância do currículo como agente emancipador. 3, a valorização do aluno como sujeito histórico, oriundo de um contexto social. 4, a relevância do educador curriculista como elo da escola com as camadas mais pobres.
buscando-se a superação da situação de opressão em que vivem. E letra C, o ato de executar, verificando os pontos fortes e fracos e analisando o que necessita de mudanças ou ajustes. É um processo de avaliação do currículo, questionando a sua verdadeira função como instrumento metódico e formal para o propósito de transformação social. A avaliação é outro ponto importante da escola progressista, que deve ocorrer orientada pelos pressupostos da pedagogia crítica, que necessita conhecer a realidade da escola, fazer uma leitura crítica da realidade encontrada e propor alternativas de ação. Agora, quero chamar a atenção de vocês sobre os aspectos estruturantes do currículo. Tais aspectos têm que ser considerados e não podem ser desprezados pela escola, tendo em vista a importância dos eixos estruturantes para a formação do aluno. São 3 os eixos estruturantes: os aspectos sociais e cognitivos, os aspectos antropológicos. Aspectos sociais, cognitivos e antropológicos como eixos estruturadores do currículo. Aspectos sociais. O aluno e o cotidiano na sala de aula, a socialização do saber elaborado e as exigências de formação do homem contemporâneo. O ensino deve contemplar principalmente a expressão, a experiência, a vivência do aluno, utilizando o seu capital cultural como base do conhecimento, segundo Saviani. A educação deve incentivar reflexões e propostas voltadas para a educação futurista. E essa educação pressupõe a compreensão da história e das ações humanas, tanto sociais quanto individuais, e o reconhecimento das transformações sociais. Aspectos cognitivos. Piaget, que reconhece a aprendizagem não somente como característica adquirida ou excepcionalmente como frutos de características inatas da interação sujeito-objeto, culminando num dado momento em uma operação dedutiva que não evolui no sentido pré-determinado, mas se constrói progressivamente. A escola cumpre uma função importante que seja como ferramenta de reprodução, produção e legitimação do saber. A educação desempenha um importante papel na formação da consciência crítica e na desmistificação do saber, principalmente quando permite ao aluno questionar e buscar respostas a partir da sua própria vivência. Autores diversos que defendem a educação popular, tomando como referência a visão do educador, Paulo Freire, compartilham a concepção comum de educação de forma de emancipação humana e de conscientização. Conforme Saviani, o ensino deve contemplar principalmente a expressão, a experiência, a vivência do aluno, utilizando o seu capital cultural como base de conhecimento. Essa postura é fundamental para romper com uma concepção acrítica que desenvolve o trabalho em sala de aula a partir de um discurso tecnicista, reprodutor de determinadas relações de poder. Espera-se que a escola cumpra seu papel sistemático, propiciando conhecimentos e habilidades aos alunos. Mais que isso, espera-se que assuma sua função de socializar o conhecimento sistematizado. Pois bem, caros acadêmicos, vivemos em uma sociedade em constante movimento, que sofre transformações a todo momento. Isso também afeta a escola. Hoje nos deparamos com muitas transformações postadas pelo desenvolvimento científico, tecnológico, que infligem, consequentemente, maiores cobranças à educação. O processo de ensino-aprendizagem, portanto, deve ser entendido como propiciador do desenvolvimento cognitivo, onde o aluno possa ampliar suas capacidades mentais. Abordaremos os mesmos aspectos de estruturação do conteúdo curricular, porém, sob o enfoque peculiar do desenvolvimento cognitivo do sujeito. Piaget, que reconhece a aprendizagem não somente como características adquiridas ou excepcionalmente como fruto das características inatas individuais, mas como resultado da interação sujeito-objeto, culminando num dado momento em operações dedutivas que não evoluem no sentido pré-determinado, mas que se constrói progressivamente.
O desenvolvimento da aprendizagem acontece por assimilação, de acordo com as estruturas cognitivas incorporadas aos dados de sua realidade. Sendo importante entendermos que a educação escolar cabe proporcionar métodos e maneiras que favoreçam a formação do conhecimento pela atividade mental do indivíduo. Em relação aos aspectos antropológicos, optamos por extrair e apresentar seu significado e relevância a partir do contexto das políticas públicas educacionais. Dentre elas, podemos citar os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacional, e os temas transversais, que estão lá dentro dos parâmetros. Vamos ver sobre os PCN para iniciarmos nossa discussão. Faz-se necessário esclarecer algumas questões. Aspectos antropológicos. Parâmetros curriculares nacionais se caracterizam por conjuntos de diretrizes emanadas pelo Ministério da Educação. O objetivo é subsidiar a elaboração ou revisão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas de experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e elaboração de projetos educativos, assim como material de reflexão para a prática do professor. Portanto, a relevância dos aspectos antropológicos como impactantes da configuração do nosso currículo nacional se assenta no fato de que a antropologia se caracteriza como o estudo das alteridades, no qual se afirma o reconhecimento do valor inerente a cada cultura, por se tratar daquilo que é exclusivamente humano, como criação, próprio desse grupo, ou em certo momento, ou em certo lugar. Nesse sentido, cada cultura tem sua história, condicionantes, características, não cabendo qualquer classificação que julgue uma superior à outra. Temas transversais constituem-se como esforço e compromisso do Estado brasileiro em dar tratamento no âmbito da escola a questões sociais que afetam tanto a vida dos seus cidadãos. Então, nós temos aqui os temas transversais propostos aqui, como nós temos também, quais são eles? Trabalho e consumo, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, ética, saúde. Essas situações, todos esses temas devem ser discutidos nas escolas, principalmente nos conteúdos que permeiam todas as disciplinas dentro da escola. Por que a gente tem que discutir sobre essas situações? Para que nada fique à mercê do conhecimento dos nossos alunos. Ok? Os temas transversais, como indicado nos PCN, constituem-se como esforço e compromisso do Estado brasileiro em dar tratamento à questão da escola, né? Para os propósitos do nosso trabalho, interessa-nos o tema pluralidade cultural. O que vem a ser, então, essa pluralidade cultural? Ao abordar a diversidade humana, procurando compreendê-la e valorizá-la em sua complexidade e riqueza, os PCN incorporam aos conteúdos escolares um tema de importância fundamental, principalmente frente a uma dinâmica de conflitos mundiais movidos por intolerância diversas, entre as quais podemos citar as raciais, étnicas, religiosas e culturais. Na realidade, nós temos um país cheio de situações diferenciadas, ou seja, um país com uma pluralidade de cultura enorme. Portanto, a relevância desses aspectos antropológicos como impactantes da configuração do nosso currículo nacional se assenta no fato de que a antropologia caracteriza-se como o estudo das alteridades, no qual se afirma o reconhecimento do valor inerente a cada cultura. Tratar daquilo que é exclusivamente humano como criação e o propósito de certo grupo, em certo momento, em certo lugar.
Ao eleger a pluralidade cultural como tema relevante a ser abordado em seus currículos, a escola brasileira revela seu compromisso em formar cidadãos comprometidos com o respeito ao outro, independentemente dos diversos aspectos e características físicas, religiosas, culturais e estilos de vida que possam diferenciar. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma unidade e agora ficaremos com a atividade avaliativa. Vocês irão se reunir, discutir a respeito do que está sendo questionado e, a partir daí, nós iremos retomar, ok? Obrigada. A atividade avaliativa, ela está envolvendo tanto a unidade 1 quanto a unidade 2, né? Vocês perceberam que na aula 1, nós não passamos uma atividade avaliativa, justamente para que a gente pudesse juntar, fazer a unção dessas duas unidades. Então, vocês deverão formar grupos com 5 pessoas e vão responder: o que é currículo? Quando ele surgiu? Do que ele se ocupa? Qual a sua função? Depois, vocês vão caracterizar as teorias de currículo, descrever a diferença entre escola conservadora, escola progressista e os papéis que elas desempenham na formação do sujeito. E após isso, vocês irão fazer a socialização no grupão, ok? Vocês fiquem, então, com a atividade final. Um abraço e até a próxima unidade. Obrigada.